13 até o versículo de número 17. Deixa eu te perguntar, quantos acreditam que o filho mais velho da irmã Maria está na casa? Amém! Jesus está neste lugar. Glória a Deus! Eu quero, antes de fazer a leitura da palavra de Deus, eu preciso glorificar a Deus por esta casa, por esta igreja, por este povo tão bonito, abençoado. Eu me sinto muito feliz e honrado de estar pela primeira vez no seio fraterno desta igreja. Obrigado pela recepção, pela hospitalidade. A gente é um povo doido que veio lá de Guarulhos, um povo todo chique, bonito, cheiroso. Eu fico até meio encabulado, mas o Senhor é bom. Vou parabenizar a igreja pelo 5º aniversário. Eu tenho certeza que ao longo desses 5 anos vocês gozaram das bondosas mãos de Deus. Sobreviveram a uma pandemia. O Senhor sustentou e continuará sustentando. Deus abençoe o pastor, a sua casa, a comitiva, os grupos, o departamento, as bandas. Deus abençoe copiosamente a cada um. Louva a Deus pelo príncipe, pastor Evaldo. É uma bênção, é um príncipe de Deus, que foi uma porta de acesso para que pudéssemos chegar. Que Deus continue abençoando o pastor Evaldo e toda a sua família. Meus amados, eu estou acompanhado com 3 presentes que Deus me deu. Deus me deu um presente que se chama-se Abacuque. Cadê o Abacuque? Meu filho tem 17 anos e já prega a palavra de Deus. Eu tenho o meu caçula, Lucas, que tem 12. E eu tenho, desculpe a sinceridade, a negra mais linda do mundo, que é a irmã Patrícia. Levanta a mão. Tenho cabelo curto, mas eu amo ela. Ela comprou um vestido só para fazer inveja para as irmãs. Deus abençoe. É bom servir a Deus com a família, não é verdade? Um certo sábio diz que quando o homem ele anda sozinho, Deus enxerga apenas meio homem. Mas quando ele anda com a sua família, Deus enxerga um corpo completo. Então eu louvo a Deus pela minha casa. Vamos lá, meus irmãos, 1 Tessalonicenses 4,13. Se o seu pastor te ensinou a ler sentado, em pé, faça como você aprendeu. Mas a palavra de Deus nos diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não caia em entristecimento como aqueles que já não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a vida. Digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Amém? Mão direita, quem tem, por favor, se você pode, diga assim comigo: eu vou subir. Eu vou subir. Quem está vivo, diga: eu vou subir. Eu subir. Ponte para alguém e diga: você também. Você também. Meus amados, Aleluia, Jesus. depois de tudo o que tenho visto e ouvido, cheguei a uma clara e absoluta convicção de que verdadeiramente nós estamos vivenciando o limiar da história. Não paira mais nenhuma dúvida, nenhuma incógnita no meu coração acerca da crença que eu tenho de que nós já estamos vivendo os últimos tic-tacs e tic-tacs da última hora. A cortina da história
já está prestes a se fechar. A igreja está prestes a sair do palco da história. Eu tenho certeza, como a igreja do Cristo vivo também tem a certeza, de que verdadeiramente estamos vivendo os últimos dias na face da terra. O relógio escatológico nos aponta que a igreja do Senhor já deve arrumar as malas e fazer uma viagem para a eternidade. O palco da escatologia bíblica nos dá com ênfase, de maneira detalhada, magna e peculiar, diversas provas de que a igreja do Senhor está com os dias contados sobre esta terra. Martinho Lutero, certa feita, disse que a igreja de Cristo, ela deve caminhar por esta terra como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e já estivesse para voltar amanhã. O apóstolo Paulo, o maior pregador desta doutrina, chamada doutrina do arrebatamento, ele acreditava tanto na volta iminente de Cristo, ele acreditava tanto que Jesus iria voltar, que ele esperava a volta de Cristo já nos seus dias. Paulo, ele implantava igrejas, distribuía o Evangelho, ele doutrinava os novos convertidos com esta fé, com esta certeza de que Cristo já estaria para voltar nos seus dias. O apóstolo John Wesley disse que existem no mínimo 3 verdades irrefutáveis. A primeira é que Jesus veio, e veio de verdade. Deixou uma vez os altos céus, se fez homem, habitou entre os homens, viveu como homem e morreu como homem. A segunda verdade que não dá para negar é de que Jesus, ele morreu, e morreu de verdade. E morreu por amor ao mais pobre e vil pecador, para que hoje estivéssemos vida e vida com Ele. Aleluia, Deus! E a terceira e maior verdade é que Ele vai voltar. Aleluia, Jesus! Governos querendo ou não, Ele vai voltar. Tronos, principados e potestades querendo ou não, Ele vai voltar. A economia ajudando ou não, Ele vai voltar. A teologia deixando de pregar isso ou não, Ele vai voltar. Os homens crendo ou deixando de crer, Jesus, Ele vai voltar. Aleluia! João capítulo 14, Jesus traz uma palavra de conforto para os seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de papai há muitas moradas. Senão eu não teria vos pregado, dizendo que eu vou para o Pai vos preparar lugar. E quando a casa já tiver com piso, parede levantada, aleluias, e a laje batida, eu voltarei e vos levarei, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Jesus sendo assunto aos céus em Atos capítulo 1, todos olhando para o Senhor subindo em glória, com os olhos marejados e lacrimejantes, o coração já apertado de tristeza e saudade, o anjo olhou para os seus e disse:
disse: não se entristeçam, porque este mesmo Cristo que vocês estão vendo subir é o mesmo que daqui a pouco vocês vão ver voltar de novo para levar a sua igreja. Aleluia. Paulo, pregando aos irmãos de Corinto, ele disse que esse dia iria acontecer como se um arcanjo tivesse descendo com um alarido na mão, e mediante o toque da trombeta a igreja seria arrebatada. Aleluia. Algumas pessoas têm infelizmente errado na exegese, na interpretação desse alvissareiro texto, porque o que Paulo está falando aqui não é que outras trombetas tocarão e que por último uma suposta trombeta vai tocar, e no toque dessa última trombeta a igreja vai subir. Não é. Não vai tocar muitas trombetas. A verdade é uma trombeta só, com diversos sons diferentes, com diversos toques diferentes. Glória a Deus. Essa trombeta era o chofar. Essa trombeta era o berrante. Essa trombeta também era conhecida como o cântarutalá. Existiam pelo menos 3 toques dessa trombeta nos dias da Bíblia. O primeiro toque é quando o sacerdote subia ao mais alto da montanha e ele tocava o seu chofar. Esse toque era conhecido como toque para a partida para a guerra. Era quando os exércitos do Senhor estavam enfileirados, cada tribo levantando a sua bandeira, cada general representado pelo seu brasão da sua casa, e o sacerdote tocava aquela trombeta. Quem estava embaixo no arraial entendia que era hora de marchar e vencer os inimigos do Senhor. O segundo toque da trombeta era como o mesmo sacerdote ia para o meio de uma praça, no meio de um vale, de um lugar aberto, e enquanto o exército do Senhor estava na guerra, ele tocava a trombeta. O povo se reunia em volta do sacerdote. Era chamado toque da solenidade. Era para que enquanto aqueles que estivessem na guerra, aqueles que foram reunidos em volta do sacerdote, eram para começar a clamar, eram para começar a orar, subir na torre da vigilância e da adoração, porque aquele que não vai para a guerra, no mínimo tem que orar por aqueles que estão na guerra. O terceiro toque era quando o exército estava voltando da guerra e havia uma ligação entre o sacerdote e o general. Era como se fosse um acordo. Se eles estivessem voltando da guerra, trazendo os despojos, trazendo os percúlios, e se Deus tivesse dado vitória, era para eles voltarem marchando e dizendo: Kadosh, Kadosh, Glória a Deus. Kadosh, Adonai Elohim Tsabaoth, ou seja, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O sacerdote entenderia que Deus entregou a vitória e ele tocava o terceiro toque da trombeta. É essa trombeta que Paulo está falando. Por quê? Porque aqueles que estavam no alojamento, no acampamento, pelo toque da trombeta, entenderiam que a guerra foi vencida, que a guerra acabou, que o inimigo foi vencido no campo de batalha, e era hora de arrumar as coisas e voltar para casa. Olha o que Paulo está dizendo: e no soar do toque da última trombeta é que a igreja vai subir em
igreja e este mundo, dizendo que nós aqui somos apenas peregrinos, Verdade, Deus. forasteiros, estamos apenas de passagem, Aleluias. estamos aqui apenas em uma guerra. E quando a trombeta tocar, a guerra vai ter acabado. Aleluia. Enquanto a trombeta não toca, meus irmãos, estamos dentro de uma guerra. Estamos em uma luta travada. Estamos em uma peleja travada. É por isso que é tão difícil ser crente. É por isso que é tão árduo se manter fiel em dias odiernos. É por isso que é tão difícil doutrinar e manter filhos na igreja. É por isso que é tão difícil entrar em ruas, becos, atalhos e valados para conquistar almas perdidas para o Senhor. É porque ainda estamos em uma guerra. Mas o Senhor prometeu que essa guerra teve dia para começar, mas essa guerra também vai ter dia para acabar. Glória a Deus. Na semana da morte do reverendo Billy Graham, ele mandou dar um aviso dizendo: quando alguém perguntar se Billy Graham morreu, não diga que eu morri. Se alguém perguntar, diga que eu voltei para casa. Aleluia a Deus. Porque crente não morre, crente volta para casa. Aleluia a Deus. Você pode levantar uma mão me ajudando a pregar, por favor? A mão direita você coloque no ombro de alguém do seu lado, por favor. A mão esquerda você coloca de alguém do outro lado, por gentileza. Faz um carinho santo e pentecostal dele, se você pode. Diga para ele: daqui a pouco você vai voltar para casa. Daqui a pouco você vai voltar para casa. Não diga para ele: como profeta, a guerra está acabando já. Profetiza para ele, diga para ele: aguenta mais um pouquinho. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que perder, perde. Se tiver que ser perseguido, seja perseguido. Porque daqui a pouco a trombeta vai tocar, a guerra vai acabar e a igreja vai ser Pastor, estamos em uma noite de congresso. Estamos em uma noite de festa. Fica tranquilo. Talvez hoje seja este dia que a trombeta toque. Talvez não dá tempo nem de terminar o sermão. Talvez não dá tempo nem de receber a bênção apostólica do pastor. Talvez não dá tempo nem de comer da coxinha da cantina que a irmã fez. E a trombeta vai tocar e a igreja vai subir. Mas não fique triste, porque se não der para terminar a festa aqui embaixo, a gente termina a festa lá em cima. Mas se a igreja vai subir, ela vai. Eu creio, Jesus. Verdade, Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Pastor, eu tenho a mesma certeza que você. Eu gozo desta mesma convicção que o Senhor de que a igreja vai voltar. Então estamos na mesma fiação. Glória a Deus. Então estamos na mesma crença, na mesma convicção. Sim, Deus. Eu não tenho dúvida que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, Aleluia. para buscar a sua amada, para buscar a sua igreja, o seu povo especial, zeloso e de boas obras. Verdade, Deus. Se tudo isso eu e você cremos que é verdade, então partimos para outro ponto. E o outro ponto surge em torno de uma indagação. Se Jesus vai voltar, como vai? A pergunta é: quando ele voltar, que tipo de povo ele vai encontrar? Verdade, Deus. Que tipo de igreja ele vai encontrar? Como é que a noiva vai estar esperando ele no altar para encontrar-se com ele? Existem algumas evidências dessa noiva que Jesus vai levar. Aleluia. A igreja que Jesus vai levar, ela possui algumas credenciais, alguns predicados, alguns adjetivos, algumas características. Não é qualquer um que ele vai levar. Verdade. Não é qualquer povo que vai subir.
Não é porque está na igreja que a igreja vai subir com ele. Então a pergunta é: que povo Jesus vai encontrar quando ele chegar? Jesus, quando voltar, ele espera que a noiva dele possua pelo menos 3 coisas quando ele voltar. A primeira coisa que esta igreja precisa ter quando Jesus voltar é algo que não pode faltar, e se chama-se comprometimento. Aleluia. Em outras palavras, relacionamento. Relacionamento, intimidade e comunhão estão juntas na mesma prateleira. Elas andam de mãos dadas porque são irmãos gêmeas. Comunhão, intimidade e relacionamento é algo que não pode faltar à igreja. E que tipo de relacionamento Jesus espera ver nesta igreja? Um relacionamento sério, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento profícuo, um relacionamento profundo e um relacionamento inabalável. Aleluia. A pauta do reino de Deus para a nossa vida gira em torno disso. O que Deus mais quis ao longo de tempos, eras e estações é uma igreja que tenha relacionamento, um povo que tenha relacionamento, um crente que tenha relacionamento. E isso não partiu de hoje, isso vem lá do Éden, para os dias primórdios do Éden. Olha para o nosso querido irmão Adão, o pai de todos. Adão, ele vivia um vínculo tão estreito com Deus, que se você olhar e observar os primeiros capítulos do Bereshit, do Gênesis, você não vai ver Adão tendo que orar, Adão tendo que adorar, nem muito menos levantar o altar e cultuar a Deus. Pastor, então como é que Adão comungava de relacionamento com Deus? Porque relacionamento é ir até Deus e deixar Deus ir até você. Então, já que Adão não precisava orar, adorar e nem ir para o culto, como é que funcionava? Simplesmente, não era Adão que ia até Deus, era Deus que todo dia ia até onde Adão estava. Glória a Deus. Se fosse nos dias de hoje, meu pastor Erualdo, seria mais ou menos assim: Deus descendo até o Éden, apertando a campainha, Adão correndo para atender no portão, e quando ele abrisse estava lá Deus, e Deus dizendo: Adão, prepara o chá e a bolacha, porque hoje eu vim bater um papo com você. Aleluia. Tamanho relacionamento que este homem tinha com Deus, que o próprio Deus fazia questão de fazer uma visita todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou crendo que essa visita o papai está fazendo aqui hoje na igreja unida. Glória a Deus. Outro homem que gozou de tamanha graça foi Moisés. Aleluia. Sem falar de Abraão. Abraão é o único na Bíblia que por 3 vezes Deus faz questão de dar testemunho dizendo que Abraão era seu amigo. Aleluia. Agora Moisés, ninguém nunca gozou e desfrutou de tamanha graça para com Deus entre os homens. E um dia, alguém resolveu fazer uma reunião. Esqueceram de chamar Moisés, que era o líder, porque a pauta da reunião era falar mal de Moisés, era tramar para arrancar Moisés da cadeira da liderança. Só que tem uma coisa: estão falando mal de Moisés. Moisés não está, mas Deus estava na conversa. Aleluia. Deus estava no meio. Glória a Deus. E Deus não gostou em nada do rumo que a conversa estava tomando. Sim, Deus. Aí Deus resolveu descer no meio da conversa Aleluia, e diz Jesus. assim: vem cá, Arão. Meu Deus. Vem cá, Miriam. Vocês estão falando do meu servo? Faz o seguinte: faz uma vistoria no arraial. E se vocês acharem um profeta que seja, traz ele aqui para mim.
E eu vou falar com ele por sonhos ou por visão. Mas com o meu servo Moisés não. Quando eu tenho que conversar com Moisés, eu converso olhando no olho dele, falando com ele face a face. Aleluia, Jesus. A Bíblia é uma carta de convite para nós nos relacionarmos com Deus. Salmo 42, os filhos de Corá vão dizer assim como a corça, ela anseia, ela deseja, ela procura por águas, assim a minha alma, ó Deus, ela tem sede de ti. Isaías 55, 6, buscai ao Senhor enquanto pode achá-lo. Jeremias 29, 3, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tiago 4, 9, achegai-vos a Deus, e Deus se aproximará de vós. Aleluia. Olha como a Bíblia, ela dá ricas informações acerca da importância que o crente tem que dar no relacionamento com Deus. Eu não vim aqui expor ninguém, envergonhar ninguém, doutrinar ninguém, porque não sou vosso pastor. Mas a pergunta é: como está o seu relacionamento com Deus? Eu dou muita aula em escola bíblica, e um dia, depois de uma escola bíblica, um aluno chegou até mim depois do que tinha ouvido, aparentemente gostou, e disse: pastor, a partir de hoje vou melhorar meu relacionamento com Deus. Eu falei: opa, da hora. E como é que vai começar? Ele disse: pastor, vou começar a frequentar mais os cultos. Eu cocei a cabeça e disse: está começando errado. Pastor, o senhor está falando que vir para o culto não é bom? É lógico que é, você está aqui. Mas relacionamento com Deus não se define com frequência de culto. Não é porque eu frequento culto 2, 3, 4 vezes na semana que isso quer dizer que o meu relacionamento está em dia com Deus. É possível eu nascer na igreja, é possível eu crescer na igreja, cantar nos cordeirinhos como as crianças cantaram aqui na igreja, virar pré-adolescente na igreja, cantar no coral da mocidade na igreja, passar para a juventude da igreja, passar a tocar e a cantar numa banda ou num grupo da igreja. É possível fazer parte de um departamento da igreja. É possível eu ficar adulto na igreja, namorar na igreja, noivar na igreja, casar na igreja, pregar na igreja, cantar na igreja, orar na igreja, liderar na igreja, exercer qualquer função na igreja. É possível eu ter filhos na igreja, constituir lar e família na igreja. É possível eu ficar velhinho na igreja, ter netos e bisnetos na igreja, morrer na igreja, ser velado na igreja, ser sepultado na igreja e mesmo assim correr o risco de ir para o inferno. Vou perguntar, e você é inteligente para responder: se eu dormir uma noite toda na garagem, eu me torno um carro? Não. Se eu dormir a noite toda na garagem, eu me torno uma moto? Então, se eu vim para a igreja, não me torno um cristão de verdade. Cristianismo gira em torno de relacionamento. A cada passada, Deus vai estreitando esse negócio. É etapa a etapa. É respeitando o cronos, o kairos de Deus, o tempo certo. E às vezes Deus, para estreitar esse relacionamento, Ele vai trabalhar em nós. Ele vai fazer uma moldura em torno de nós. Ele vai trabalhar com ferramentas que lhe é peculiar e próprio, que só Ele tem. Talvez você não saiba, mas Deus tem uma caixinha de ferramenta.
E nessa caixinha de ferramenta que Deus tem, a ferramenta que Deus mais usa no escolhido é uma ferramenta chamada dor e sofrimento. É uma chave de fenda que só tem no céu. Só Ele sabe como apertar, do jeito que apertar, na hora que apertar. Mas mesmo que Ele aperte, fique tranquilo, não vai espanar. Se tem chamada, não espana. Se tem chamada, não espana. Vou repetir para alguém entender. Se tem chamada, não espana. Talvez tem pessoas que adentrou este recinto, que está sendo trabalhada por Deus, está sendo moldada por Deus. Já perdeu o sono, já perdeu o apetite, o telefone não toca, o e-mail não chega, o zap não vem, e é Deus falando: fica tranquilo, é eu trabalhando em você, é eu dando uma apertada em você, é eu tirando o que tem de você e colocando o que tem de mim dentro de você. Mas fica tranquilo, porque depois que acabar o meu trabalhar e o meu processo, um tempo de restauração, de renovação, de exaltação vai acontecer na sua vida. Mas mantenha o seu relacionamento com Deus em dia, ainda que isso te puxe a vida, ainda que isso te custe perder pessoas, ainda que isso te custe perder amigos, perca a casa, mas não perca a glória, perca o carrão, mas não perca a presença, perca dinheiro, mas não perca a comunhão com Ele, perca tudo, mas não perca o Espírito Santo. Deus não te chamou para ser um crente Saul, Deus chamou você para ser um crente Davi. Saul amava tanto o trono e a coroa que acabou perdendo a presença. Mas Davi amou tanta a presença que Deus deu para ele a coroa, e deu para ele o trono, deu para ele o reino, deu para ele tudo. Aleluia. Senhor não é bobo, irmãos. E com todo respeito, Deus não veio falar com quem não chegou. Deus não fala com quem ficou em casa assistindo pela internet, pela live. O Senhor fala com quem está aqui. E Ele está falando para alguém aqui: estou com saudade de você. Há quanto tempo aquele frio na espinha, aquele calor, aquele arrepio na espinha você não sente? Quanto tempo o olho não lacrimeja no culto? Quanto tempo aquela água salgada não desce pelo olho, descendo pelo rosto? Quanto tempo você não baila no Espírito? Quanto tempo você não dá aquele brado de língua estranha? Mamãe me ensinou desde pequeno: filho, quando vá para o culto, por favor, leve 3 coisas. Leve a Bíblia, leve a oferta para ajudar a obra, e não esqueça de levar o lenço. Deixa eu perguntar: quem trouxe o seu lenço? Deixa eu ver. Só levanta quem trouxe o lenço. Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus. Porque minha mãe dizia: filho, crente que não leva lenço para a igreja, ele vem para tudo. Crente que não leva lenço para a igreja, ele topa, está disposto a tudo, menos a uma coisa: a chorar. E culto, meu irmão, não é apenas uma apresentação. Culto não é apenas mais um ponto de uma liturgia. Culto não é apenas bater um cartão igual na empresa: vem às 7 e vai embora às 9. Não. Culto é para a gente chorar. Culto é para a gente quebrantar a alma. Culto é encontro marcado com Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E o Senhor marcou encontro com meia dúzia de gente aqui. E Ele está mandando dizer sobre esta igreja: hoje eu enviei o meu Espírito Santo com uma missão: de abraçar pessoas aqui neste recinto.
O Senhor me disse que um batismo de quebrantamento vai descer aqui sobre esta casa. Um batismo de renovação virá sobre este povo. O Senhor diz que a partir deste 5º ano deste aniversário, uma glória vai tomar conta desta igreja, um avivamento vai tomar conta desta casa. O Senhor vai levantar pregadores desse recinto, o Senhor vai levantar ganhadores de almas aqui nesta casa, o Senhor vai levantar jovens para ser mulheres e pastor, o Senhor vai levantar jovens cheios da glória de Deus. Eu não admito uma geração de jovens que goste mais do Nike do que da glória. Eu não vim pregar para quem ama mais a camisa da Adidas e Lacoste do que a presença de Deus. O mais importante para você não é o teu iPhone 12, 13, 15,
coisa séria com a sua vida. Não dá. Cessa hoje. E o Senhor me dá autoridade para falar isso. Cessa hoje. Até aqui virás e não mais adiante. Não dá mais. Para na mão direita ter um anel de compromisso com Deus. E na mão esquerda um anel de compromisso com o mundo. Você é diferente. Você foi comprado por bom preço. Eu não estou falando aqui de uso e costume. Eu estou falando de relacionamento. A partir de hoje, ore mais. Consagre mais. Jejue mais. Desça mais. Santifique mais. Entregue mais para Deus. Não queira pagar o preço igual a Abraão. O relacionamento que Abraão tinha com Deus era simbolizado por um altar. Do capítulo 12 até o capítulo 21, você vai ver sucessivos textos mostrando Abraão levantando em cada capítulo um altar para Deus. Porque o altar em pé era Abraão dizendo: o que eu quero com você é coisa séria. O altar levantado, o altar erigido, era Abraão dizendo: o meu relacionamento está em dia com Deus. Mas aí Deus cumpriu a promessa, irmão. O Isaac chegou. Não parece, mas entre o capítulo 21 e o 22 há um hiato, uma lacuna de tempo de aproximadamente 20 anos. Ou seja, é 20 anos que Abraão não levanta mais um altar para Deus. E toda